Um bom planejamento familiar pode contribuir para a tranquilidade de todos da família, em especial das crianças. Você sabia que mais da metade das gestações no Brasil não são planejadas? Pois é. Inclusive eu estou dentro dessa estatística. Quando a minha mãe engravidou de mim, com certeza não houve um grande planejamento por trás disso. E esse dado nos mostra que o Brasil é um país em que as pessoas realmente têm uma dificuldade nessa questão de planejamento familiar. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu gostaria de trazer aqui com foco em organização, planejamento familiar. Então, nesse vídeo especificamente, eu quero falar sobre o que acontece quando você não tem um planejamento familiar, o que é um planejamento familiar e como que você pode desenvolver esse planejamento familiar. Cada um desses 3 pontos são questões um pouco mais gerais, né? São aspectos um pouco mais gerais e depois a gente vai aprofundando, tá bom? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que mesmo que você já tenha filhos, mesmo que você já tenha iniciado a sua família, nunca é tarde para a gente pensar nessa questão do planejamento familiar. Porque às vezes as coisas acontecem no meio do caminho. E antes tarde do que mais tarde, não é assim o ditado? Então eu acredito sim que mesmo que você já tenha filhos, 1, 2, 3, você consegue pensar no planejamento familiar, porque como vocês vão ver, não é só focado em uma coisa só. É um olhar sistêmico. Então eu vou começar com a pergunta: o que pode gerar a falta de um planejamento familiar? Instabilidade emocional, instabilidade financeira. E essas duas instabilidades, em especial, elas geram uma situação de falta de segurança e atrapalha a rotina e o convívio de todos da família. E quando a gente trabalha aqui com crianças, isso é muito sério, porque as crianças, em especial as crianças da primeira infância, elas precisam se sentir seguras, elas precisam se sentir que elas estão em um local seguro, né? Que elas possam confiar naquele adulto de referência. Então, essa segurança, ela é importante para que a criança se desenvolva bem, para que ela tenha o pleno desenvolvimento. Mas como que a criança vai ter tudo o que ela precisa se o adulto que cuida dela não consegue suportar a situação que vive e daí, consequentemente, não consegue dar a ela isso que ela precisa? Então, por isso que a gente foca também nas famílias. Quando a gente trabalha com criança, em especial primeira infância, a gente tem que olhar para as famílias. A gente olha se os pais têm um trabalho, se os pais estão com a questão de saúde mental tranquilas, se eles têm alguma questão. Então, a gente tem que atender às necessidades da família, porque se os cuidadores não estão bem, como eles vão cuidar bem daquela criança, daquele serzinho que é responsabilidade deles? Então, a gente tem sim que pensar na família como um todo, e aí que entra o planejamento familiar. E afinal, o que é então o planejamento familiar? É quando a gente coloca um olhar sistêmico para a família, pensando nas suas necessidades e nos seus objetivos. Então, por exemplo, aqui a gente fala muito sobre criança, que é o maior foco aqui, certo? Quando a gente fala de criança, uma família que tem uma criança, qual é a necessidade dessa família? É que ela consiga cuidar dessa criança da melhor forma possível. É que ela consiga oferecer àquela criança as necessidades que aquela criança precisa. Quantidade de tempo, tempo de qualidade, educação, saúde, etc, etc, etc. Então a gente vai pensar no planejamento familiar em como que aquela família consegue se organizar para entregar isso àquela criança, visando a parentalidade positiva, que, como eu já mencionei para vocês em um vídeo, já é uma lei. E é por isso que a gente precisa de um olhar sistêmico, porque não é só uma coisa que a gente está falando da criança, mas a criança mesmo envolve várias áreas, como eu mencionei: saúde, educação, assistência social, trabalho dos pais, organização financeira, dentre outros. Inclusive, um parênteses aqui: organização financeira. Talvez você já até saiba, mas organização financeira também é um ponto que no Brasil a gente não tem muito conhecimento sobre isso, não é muito divulgado, inclusive nas escolas, sobre organização financeira, sobre educação financeira. E isso repercute nas famílias. Então, às vezes, é essa necessidade e o objetivo daquela família em que ele vai conseguir
com isso, trazer a segurança que aquela criança daquela família precisa. Então, o planejamento familiar ele não é igual para todos. Ele é específico de acordo com os objetivos e as necessidades de cada família. E como fazer um planejamento familiar? Bom, pergunta simples, resposta complexa. Como eu disse no começo desse vídeo, eu vou fazer um apanhado geral sobre esses temas, porque é o primeiro. Mas vamos lá. Como eu já mencionei aqui, já adiantei, o planejamento ele é específico para cada família. Não tem como a gente falar assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, e serve para todos. Não é bem assim. Mas, ponto de partida é você ter essa visão sistêmica sobre as necessidades e objetivos da sua família. Há quem consiga fazer isso sozinho e vai procurar na internet, vai estudar em livros confiáveis, os temas que são ali de necessidade daquela família. Normalmente, não é regra, tá? Mas normalmente, quais são esses assuntos que envolvem de primeira mão, assim, a questão do planejamento familiar? Organização financeira, organização patrimonial e educação. São esses 3 pilares, normalmente, que quando tem criança, né, educação está muito ali presente, que envolvem um planejamento familiar. E aproveitando que eu falei de educação e criança, quando você tem uma criança, além desses 3 pilares básicos, a criança tem outras necessidades. E você também pode procurar, então, quais são as necessidades da sua criança, na faixa etária que ela tem, e procurar na internet, em materiais, enfim, de estudos, o que você consegue oferecer a ela, qual é a melhor forma de você oferecer a ela isso. Mais para frente, eu acredito que eu vou trazendo materiais para auxiliar nessa questão do planejamento familiar. Mas se você não consegue ter essa visão sistêmica sozinho e avaliar o que precisa ali para tua família, se manter no eixo, você pode procurar sim profissionais. Mas a gente não tem profissionais que entendam num todo, né? Normalmente são profissionais que estão capacitados em áreas específicas. Que nem juridicamente falando, normalmente um advogado vai te auxiliar na questão da organização patrimonial. Um educador financeiro vai te ajudar na organização financeira. Ou pessoas estudiosas sobre crianças, como é esse canal aqui, né, que eu me dedico mais especificamente a isso, vai te orientar sobre a questão dos filhos, sobre a questão da educação, mas são profissionais normalmente que são capacitados em áreas específicas e você vai procurar eles de acordo com a necessidade que você está tendo ali no momento para te auxiliar. E para aquelas famílias que não têm recursos financeiros para isso, existem os CRAs nas cidades do Brasil que eles vão auxiliar também com o trabalho dos assistentes sociais. Eles vão auxiliar para entender qual é a necessidade daquela família e como que o município, como a rede pública consegue auxiliar. Mas para fechar esse assunto, esse apanhado geral sobre esse tema, eu gostaria de fechar dizendo que o ponto, talvez, inicial e básico é a organização, porque mesmo que você estude sobre educação, saúde, trabalho, ter uma organização mesmo de ideias, é importante para que você consiga perceber quais são os pontos ali que estão faltando e que você precisa de ajuda ou para você mesmo ir buscar, né? Porque senão acaba que você vai estudando todas as áreas e nem todas as áreas são de necessidades ou pelo menos não são urgentes. Nem todas as áreas elas precisam ser estudadas de uma vez só. Então, a organização, em especial a organização mental, de vocês conhecer as suas necessidades é a principal delas, é o ponto de partida, sabe? De um bom planejamento familiar. E se você se interessou por planejamento familiar, eu indico fortemente que você continue com essa ideia, porque um bom planejamento familiar, desde o início da família, com o casamento, até o final ali, com a questão sucessória, né, de patrimônio, essas coisas assim, te dão e darão para todos que estão com você muito mais tranquilidade e muito mais clareza das coisas, assim, a vida fica muito mais leve, sabe? Que eu acho que no fim das contas é isso que a gente busca
com organização, planejamento familiar. É ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Espero que você tenha gostado. Dê um like se você gostou, compartilhe com quem precisa saber mais sobre esse tema. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aqui abaixo o que você gostaria de saber mais sobre planejamento familiar e direitos da criança e do adolescente. Um beijo e até o próximo. Tchau!